paz do Senhor, abraços fortes. Desejo a todos vocês a graça imensurável do nosso Jesus Cristo, que você se sinta amado, saiba que você é querido e você é filho desse nosso Deus. E é uma honra estarmos aqui novamente. Tivemos uma semana aí de gap. Foi uma semana que a gente viajou. Tivemos fora, né, Paulinho? Uma cidade tremenda lá, distante, difícil de chegar. Mas foi algo maravilhoso ver o agir de Deus. Conhecer pessoas novas, né? Uma oportunidade nova de estarmos juntos ali em comunhão, falando do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, povo de Deus, varões valorosos de Jesus. Estamos aqui novamente para falar sobre a carta de apóstolo Paulo a 2 Timóteo. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer maravilhas no nosso meio, na nossa vida, na sua vida. Tivemos uma semana de descanso, vamos se dizer assim, porque fomos fazer a obra missionária do outro lado do Brasil. Mas para a glória de Jesus ali foi feito algo lindo do Senhor, obras foram curadas, pessoas foram libertas e também conhecemos mais um pouco do povo de Deus que vai morar no céu, não é, Diego? Oh, se vai! Uma honra ter visitado o pessoal lá. E hoje, varões, hoje nós vamos voltar, retomar aí. Hoje a gente vai falar sobre 2 Timóteo, capítulo 1 e 2. São, né, 3 folhas aí, mas de extrema importância. São textos tremendos para a sua vida, algo transformador, algo que tem transformado a minha vida todos os dias. Eu sei que todos vocês já leram, mas dá uma pausa aí no vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia e abre junto aí em 2 Timóteo para poder acompanhar a gente passo a passo aqui, né? E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esses 2 primeiros capítulos aí. E Paulinho, assim que eu cheguei aqui, o Paulinho até falando comigo sobre 2 Timóteo. Uma pequena curiosidade para você que não sabe. Fala lá, Diegão, você descobriu hoje. Não, você pode falar aí, mas assim, lembra, essa carta de novo, né? É para aquele Timóteo. A gente não tem ainda assim um tempo certo entre a escrita de 1 Timóteo e 2 Timóteo. 1 Timóteo a gente sabe que ele era extremamente jovem naquela igreja ali, né? Agora esse tempo para 2 Timóteo, imagino que ele seja uma pessoa mais madura, mas tem algo muito importante nessa carta de 2 Timóteo. Houve um amadurecimento, né? E a gente estudando, nós acabamos descobrindo que a Bíblia foi escrita numa ordem cronológica, mas não pelo tempo das cartas que elas foram escritas, né, Diegão? Então, 2 Timóteo não era para estar na sequência de 1 e 2 Timóteo. Era para vir Tito e depois 2 Timóteo. Então, 2 Timóteo é a última carta antes de Paulo ser decapitado. Antes de Paulo dizer aquela famosa frase: combati o bom combate, guardei a carreira da fé. Eita, Deus do céu, meu Deus. Aleluia. Tremendo. E assim, Paulinho, interessante que em 1 Timóteo, né, a gente viu assim num contexto geral, Paulo falando muito com Timóteo ali para ele realmente olhar o que tem acontecido na doutrina que tem sido pregada e que para ele guardar aquela promessa que foi feita sobre a vida dele, aquelas profecias que foram geradas sobre a vida dele, que ele cresce naquilo e ele entregasse aquele coração dele inteiramente para aquele ali e que aquela entrega ia surtir obras naquele lugar, ia ter frutos ali, mesmo ele sendo jovem. Paulo confiava naquilo que o Espírito Santo já tinha ministrado sobre a vida de Timóteo para Paulo, né? Então, e aí quando a gente sai desse cenário de 1 Timóteo, a gente entra em 2 Timóteo, o interessante assim é que ele começa a falar muito sobre a fé no começo. Então, eu vejo assim, com o tempo que aconteceu ali naquela igreja de Éfeso, né, que era onde Timóteo estava ministrando, e ele foi colocado ali para estar acompanhando aquela igreja. Ele deve ter passado por algo ali e que Paulo, sim, vendo aquilo, o Espírito Santo tocando no coração dele, precisava reavivar aquilo ali. Então, 1 Timóteo ele começa falando muito sobre
a fé, né? E que era de novo para ele trazer à memória aquela fé não fingida. E o interessante é que ele fala assim, que antes dele tinha a avó e a mãe dele, que eram pessoas de oração, Mulheres pessoas íntegras, né? íntegras, que temente a Deus. Para ele poder manter a fé da mãe e da avó dele, né? Exatamente. Você vê onde que ele foi, né? Até na genealogia da vida de Timóteo, mostrando ali que na família dele já tinha pessoas que andavam na fé e que ele também tinha esse caminho ali a ser percorrido, né? E ele fala algo muito interessante aqui no versículo 6, que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição de mãos. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Aleluia. Se você parar para pensar no livro de 1 Timóteo, apóstolo Paulo diz que seja manifesto sobre você, Timóteo, o dom de Deus que foi imposto sobre as minhas mãos na sua vida. E aqui novamente ele manda o que? Ele se lembrar para despertar aquilo que foi colocado sobre a vida dele. Então o que Deus está trazendo aqui nesse dia hoje é o que a gente lembre da unção que houve sobre a nossa vida e que a gente não esqueça, continue despertando ele todos os dias da nossa vida. E é tão interessante, né, Paulinho? Porque todo evangelho, eu tenho assim, nossa, um encargo muito grande, assim, Deus tem incomodado a minha vida, assim, algo assim de realmente de despertar sobre o evangelho do reino. Eu já cheguei a conversar com você sobre isso, até na viagem também. E eu observo que em todo instante a gente vê essa questão de retomar da fé, mas algo com uma fé que é algo ativo, é algo de fazer, é algo de poder, é algo de governo, é algo de se levantar, de você acordar e saber quem você é, que você é uma realeza, você é um... Porque assim, eu estava até lendo um livro hoje... príncipe dos céus na terra. Exatamente, eu estava lendo um livro hoje, eu achei tão interessante. O nome dele é Spiritual Intelligence, é do Chris Valentin, muito, muito interessante, eu indico cada um a ler também. Nele, ele traz alguma coisa muito interessante, que é o seguinte, ele fala assim, se chega alguém perto de você, e o cara fala assim, eu sou formado em Harvard, chega com aquele diploma de Harvard de você, aquilo lá já vem carregado com um monte de coisa, você já vai falar assim, é o cara. Você já espera aquilo ali do cara. E a mesma coisa a gente que é do reino. E a gente não vive isso, não tem essa noção e não tem esse caminhar nessa fé. É o interessante que você falando isso aí, Deus nos leva àquela passagem quando Naamã ele quer ser curado da lepra. Ele esperava o quê? Que Eliseu saísse ao encontro dele, fizesse uma imposição de mão, invocasse a Deus com toda a fé poderosa. E assim ele esperava, não, eu vim aqui porque falaram para mim que era um grande profeta. É isso que o povo espera da igreja, que a gente se levante como um grande profeta na terra. Só que a fé que o apóstolo Paulo está dizendo assim, não adianta nada eu ser o maior profeta e a igreja não tiver fé para que Deus possa curar, transformar. Então nós precisamos tomar o poder nas nossas mãos e ter fé que Deus vai levantar, como Jesus ele disse, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós iremos ver montes e árvores andando. Então o apóstolo Paulo está trazendo isso à tona e dizendo assim, nós precisamos tomar conta, porque nós somos uns príncipes do reino, foi nos dado uma autoridade, um poder para determinar isso na terra. Precisamos ter fé para assumir e profetizar na terra. Então isso que é bonito que você está falando aí, e que eu creio que o apóstolo Paulo leva para 2 Timóteo. E ele fala assim, Timóteo, não esquece, determina a fé, guarda o dom de Deus que é em você, mas faz aquilo que Deus te ordenou para fazer. Então isso que é lindo, que é profético sobre a vida de 2 Timóteo. E a Bíblia ela é cheia de milagres, de maravilhas, que nos leva a trazer uma fé cotidiana, né? Porque você só em acreditar que Jesus ressuscitou é a maior fé do mundo. Porque nós não estávamos lá, nós não vimos, nós não presenciamos os milagres,
mas pela fé nós cremos que ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. E é tão interessante, né, Paulinho, porque a gente começa a conversar aqui e a gente não programa nada, e assim, o Espírito Santo realmente vai guiando tudo. E eu vejo, assim, um agir de Deus, cara. Eu nesses dias, assim, comigo, eu tô numa fome e sede, assim, de buscar o sobrenatural de Deus, uma inquietude, realmente, assim, de enquanto não vê aquilo fala que eu tenho se materializando aqui na terra, essa busca, meu coração não aquieta, sabe? E de ver também a igreja ser uma igreja forte, porque a gente está chegando num momento em que Deus vai levantar esse avivamento e a gente vai ser essa igreja forte. A gente tem que estar preparado para acompanhar isso daí, sabe? O interessante que você falando sobre avivamento é que vai ter dois tempos, né? O tempo daqueles que vão ser os instrumentos de Deus para o avivamento e o tempo que vai ter aqueles que vão participar do avivamento. Aqueles que serão os instrumentos de Deus vão estar recebendo agora o poder de Deus para quando chegar o avivamento estarem prontos. Aqueles que vão participar, não, eles vão só experimentar no tempo aquele momento. E vão se perguntar, mas por que não aconteceu antes? É porque o povo não buscava antes para chegar até o avivamento. E vai ter aqueles que quando chegar ao avivamento vai falar, não, eu já sabia, porque Deus estava me preparando para ser o instrumento para o avivamento. Aleluia, aleluia. E aí a gente volta pro 2, né? E o 2 é muito interessante, porque o primeiro ele realmente fala da fé, para Timóteo crescer naquela fé, se reerguer, ter aquela coragem, ousadia. Por que ele precisa disso? Porque aí entra no segundo, né? Porque o segundo ele começa a falar assim, e defenda esse evangelho aí. Se levanta, porque o evangelho é isso, o evangelho ele vai te confrontar, você tem que ter coragem, você tem que bater no peito e falar, Jesus é isso mesmo na minha vida, ele é isso tudo para mim, a verdade é essa, e ter essa ousadia de se levantar, né? E ele fala algo muito interessante em 2 Timóteo, no versículo 11. Ele fala, esta é uma palavra fiel, que se morremos com ele, também viveremos com ele. Se sofremos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se não cremos, ainda assim ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Tremendo isso. Glória a Deus. É uma palavra forte, né? Porque ele está dizendo assim, mesmo que ninguém acredite em nada, ele continua sendo Deus, ele continua sendo Jesus, ele continua sendo o Criador de toda a terra. Então ele está dizendo assim, mesmo que não cremos nele, ele ainda assim ele é fiel para cumprir todas Aleluia. as promessas dele nas nossas vidas. Aleluia. E assim, o versículo que resume bem para mim o capítulo 2 é o 15. Eu acho que o 15 ele resume bem a essência do capítulo 2, né? Do que ele está querendo dizer. Antes de você falar do capítulo 2, que é forte, nós temos que falar do capítulo 3, que fala assim, ó. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Porque ninguém se milita, se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. E aí, lá no capítulo 15 agora, que você está falando. Versículo 15, né? Versículo 15, ele diz o quê? Procura-te apresentar aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Aleluia, aleluia. Aí você fala assim, mas Paulinho, o que tem a ver um versículo com o outro? Porque quando nós vamos, qualquer soldado de um país ou de outro, ele está lutando por aquele país porque ele acredita. Então nós que somos soldados de Cristo, nós acreditamos na palavra do Evangelho. Então nós estamos aqui não para militar com o mundo, não pregando dois evangelhos, o evangelho da graça e o evangelho da perdição, mas nós estamos aqui para defender aquilo que nós acreditamos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele vem no versículo 15 dizendo, procura apresentar como obreiro aprovado. O que é ser esse obreiro aprovado? Fui fiel até a morte e não neguei Cristo. Esta é a palavra de Jesus aqui, que Paulo deixa em Timóteo, Diego. Eu tenho certeza que isso é o que é poderoso. Essa parte do aprovado, eu lembro que no vídeo anterior, vou até deixar o link aí para você. Nesse vídeo anterior, eu lembro da gente falando aqui
dos 12 mandamentos Dos 12 mandamentos do obreiro. do obreiro. E esse é o obreiro aprovado. Esse é o obreiro aprovado. Você que não viu, depois você procura. Fica lá em 1 Timóteo. Você vai achar lá, tem uma sequência que ele vai falando do que é você ser aprovado no Senhor. E ele vai falando da questão do caráter, dos princípios, de como você deve andar. São 12 pontuados ali. É tremendo, algo sobrenatural. E ele resume bem nisso daí. Lê de novo esse 15 aí pra gente encerrar. Assim, ó, procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, íntegro e repartidor da palavra da verdade. Amém, amém. Aleluia. E é isso aí, braço forte, que você receba essa palavra, que ela entre no seu coração de uma maneira forte, de uma maneira assim, que realmente traga essa vontade de agir, essa vontade de andar no que Deus tem colocado para a sua vida, de você realmente buscar, ter fome e sede do que Jesus fez por você, de entender quem é Cristo, de buscar conhecê-lo, de jejuar, de ler a Bíblia a todo instante, de estar falando com Ele a todo instante, de poder se declarar, de pedir ajuda, falar, Senhor, eu quero te conhecer mais, sonda meu coração, me mostra, às vezes eu tenho uma confusão aqui comigo, esclarece isso no meu coração, sonda meu coração, se levanta realmente como homem forte da sua casa, como sacerdote, na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, onde você for, aqui na igreja também, que você se levante com esse braço forte, sabendo o que o Senhor é na sua vida e o que Ele fez e o preço que foi pago por você. Ele te ama demais, entenda que você é amado, saiba que você é amado e que você possa também se amar, porque a partir também do momento que você se ama, aí você consegue amar o próximo também. Que você entenda realmente isso na sua vida, braço forte, que você absorva isso com muito amor e carinho da nossa parte aqui, né? E declaramos vitória do Senhor, que vai ser uma semana que vocês vão experimentar do governo de Deus na terra, que vocês vão experimentar da prosperidade do reino, da vida do reino, da saúde do reino, que vocês vão experimentar realmente do que é ser um cidadão do céu aqui na terra, e de que você está vendo esse primeiro céu, mas você está andando lá no terceiro céu junto também, e pegando tudo que é do terceiro céu e trazendo aqui para esse primeiro céu, glória a Deus. Quer orar aí, varão? Está orando. Pai querido, santo e poderoso. Aleluia, Deus, te louvamos, Senhor, por este momento, ó Pai. E pela te agradecemos, ó Pai amado. Ouvir ele, Senhor. Que o Senhor possa Porque é um abençoar, privilégio, ó ó Pai, Pai derramar, amado, ó Pai, a tua falando, ó Pai glória, a tua amado, para Shekinah. cada um Que o Senhor aqui, venha, Senhor, ó Pai, que trazer, cada ó um, ó Pai, Pai a amado, força, ó Pai, entenda, ó Pai a amado, o fé, teu Senhor, que o chamado, o teu apóstolo Paulo propósito descreve sobre a a vida. Timóteo. Que Que venhamos, ó ninguém Senhor, tenha sempre lembrar vergonha do de dom falar do do teu Senhor, ó Pai, evangelho, de a falar qual quem é o fomos Senhor na separados e sua escolhidos vida. na tua Que o presença. Senhor derrame mais do teu Lavaste, Senhor, ó Pai. tu. Que o Senhor derrame mais da Encha-nos, tua ó Deus, vida, a ó cada Pai vez amado. mais e mais, ó Que a Pai. boca de cada um Que seja venhamos boca, ser, ó Pai Pai, amado, que não instrumentos seja vivos do sepulcro, teu altar. e sim E boca de sermos transbordo obreiros, de ó Pai, vida, aprovado na tua boca que presença, Pai. transforma, ó Pai Assim amado, a nós te louvamos e te vizinhança, exaltamos, que ó Pai, transforma no os nome colegas de Jesus. trabalho, que transforma Amém. onde ele vai, que transforma onde ele chega, ó Pai Sim, amado. Pai, em nome Que de uma ida, ó Pai Jesus. amado, no supermercado que seja, Sim, vai ser um Jesus, lugar de aleluia. transbordo ali e de trazer a realidade do reino. Oh, E glória, declaramos Jesus. vitória, ó Pai amado, em Em nome de Jesus. E te agradecemos e te louvamos. Em Aleluia. nome do teu filho amado, Jesus. Amém. E esperamos vocês aqui, hein? Próximo episódio, 2 Timóteo, capítulo 3 E e capítulo 4. E finalizamos 2 Timóteo e partiremos para Tito. Tito. Tremendo. Tito vai ser um vídeo só, são 2 capítulos, né?